Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho, está começando mais uma edição do programa Visão Geral, aqui pela página Jean Borsat. Antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença e, claro, pedir para você compartilhar essa transmissão e também aí comentar e participar, porque é muito importante. Mas antes de mais nada, eu gostaria de lamentar aí os quase 1.000 mortos em decorrência do Covid-19 aqui no estado de Mato Grosso. E também gostaria de lamentar o falecimento do pastor presidente da Assembleia de Deus do estado de Mato Grosso, senhor Sebastião Rodrigues de Souza. Desejo força a toda a família assembleiana aí que está de luto nesse momento, não apenas a comunidade evangélica, mas a todos que conheceram o pastor Sebastião. E, claro, também desejar melhoras para o ex-vice-prefeito de Sapezal, o senhor Benjamin Beck, que, de acordo com as informações aí, ele foi encaminhado para uma unidade de terapia intensiva. A gente deseja melhoras. O doutor Benjamin, uma pessoa extremamente querida em toda Sapezal, Campos de Julho, toda a região lá. Evidentemente que a gente deseja força para toda a família, porque ele vai se recuperar com toda certeza. E já estão aqui presentes os nossos convidados, eles que vão aqui falar a respeito do nosso tema hoje, que é justamente a pandemia que está assolando o mundo aí. E hoje está aqui presente o doutor Rafael, também o professor Sérgio Roberto, eles que todas as quintas-feiras estão aqui conosco. E hoje também o nosso convidado especial, o doutor Paulo Lemos. Eu gostaria de iniciar aqui dando as boas-vindas para ele. Seja muito bem-vindo e peço também que você se apresente aí para a nossa audiência. Bom, eu me chamo Paulo Lemos, né, como foi já apresentado. Eu sou advogado há 15 anos, especialista em Direito Público Administrativo, com ênfase em planejamento, em probidade administrativa, direito eleitoral, militante de direitos humanos, docente universitário, quase 9 cadeiras diferentes eu já lecionei. Fui ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso durante 2 mandatos eleitos pela sociedade civil organizada, 4 anos, portanto. Chefe de gabinete na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, na gestão do secretário promotor de Justiça, Mauro Zac, e também assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, por último, do deputado Lúdio Cabral, que, por um acaso, é médico sanitarista, né? E também está bastante atento a essa situação da pandemia. Enfim, na verdade, comecei lá no movimento estudantil, né? Fui dirigente estudantil do Diretório Central dos Estudantes da minha universidade, depois da União Estadual dos Estudantes de Mato Grosso, e depois tive a alegria de ser diretor na União Nacional dos Estudantes também. Bom, muito obrigado, Paulo Lemos. Eu só vou pedir para o senhor colocar um pouco o microfone mais próximo, falar um pouco mais alto, porque todos nós consigamos lhe ouvir. Mas quem está aqui conosco também é professor, historiador Sérgio Roberto. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na nossa transmissão, presente todas as quintas-feiras. Seja bem-vindo. Boa noite, Jean. Boa noite a todos, né? Mais uma vez estamos aqui, né, para falar, né, dos acontecimentos que vêm surgindo, né, no nosso país, de forma assim bastante rápida, aguda, né? Notícias tristes, né? Como mais de 100 mil infectados pelo vírus, né? E hoje nós vemos, né, uma razão daquela frase, né? Pimenta nos olhos dos outros, refresco, né? Pois finalmente parece, né, que o corona chegou, né, ao nosso presidente. E hoje nós vemos uma grande campanha, né, de pessoas que apoiam, né, o senhor Keito, essa questão da falta de humanidade, a falta de empatia do povo para com o atual mandato, né? Mas logo vou falar um pouco mais disso. E
desejar, né, uma boa... Acho que bastante o programa, né? E vamos lá. Esse, inclusive, é um dos temas que nós vamos discutir aqui hoje no programa Visão Geral, dessa quinta-feira. Quem está aqui conosco também é o doutor Rafael Evangelista. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite a todos, boa noite, Jean, boa noite, professor Sérgio, de quem não tem nem palavras para dizer o quanto essa pessoa é importante aí no meio político, no meio escolar, né, aqui em Sapezal. E o doutor Paulo Lemos aí, que nos apresentou esse belo currículo aí, vai ter muito a somar aí na nossa live hoje. E de igual forma, eu também quero me solidarizar aí com essas pessoas aí que perderam, né, com os seus entes queridos, né, em especial aqui em Sapezal, né, alguns que já perderam anteriormente, e desejar também muita saúde e uma ótima recuperação para aqueles que estão aqui em Sapezal, né, que estão aqui, que estão fora fazendo tratamento, e em especial para o doutor Benjamin, que sempre esteve à frente aí da saúde aí do município para poder estar ajudando a população. Sorte aí, doutor. Sucesso aí, muita saúde. Olha só, eu quero lembrar você também que nos assiste nesse momento, para você compartilhar a nossa transmissão e também participar através dos comentários, que na medida do possível a gente vai aí respondendo as perguntas, lendo as opiniões, porque isso aqui é um ambiente democrático, todas as opiniões são muito bem-vindas. E o nosso tema de hoje é justamente a pandemia em todo o Brasil. Necessariamente aqui no Brasil. Já são quase 70 mil mortos em decorrência do novo coronavírus e mais de 1.200.000 casos confirmados. Recentemente, o presidente da República fez um teste e testou positivo para o novo coronavírus. Não demorou muito para ele virar um garoto propaganda da famigerada cloroquina. Esse é um dos assuntos que nós vamos discutir no programa de hoje. Eu quero começar com o Paulo Lemos, já que ele é o nosso convidado aí, para ele começar a fazer um parâmetro geral aí, colocando a opinião dele referente a essa questão. A palavra é sua, doutor Paulo. Bom, eu vou segurar o microfone aqui para garantir o áudio, né, para todos aqueles que estão nos acompanhando. Todos nós estamos nos adaptando a essas novas metodologias ativas, né, de reunião, seminário, palestras, enfim, até por conta da pandemia, da quarentena voluntária, da quarentena obrigatória, e aos poucos chegaremos lá, né, seja viabilizando equipamentos adequados, seja se acostumando cada vez mais com esses ambientes que provavelmente serão corriqueiros em nossas vidas. Vamos lá, com relação à pandemia, né? O próprio nome, ele já explicita que é algo de dimensão global, né? Não é uma endemia, é uma pandemia. E para ser algo de dimensão global, no caso do coronavírus, uma das espécies de coronavírus, né? Porque nós temos pelo menos 9, 3 transmitidos só por animais e 7 transmitidos também por seres humanos, né? Que podem ser vetores do vírus, demonstra a alta capacidade de infectação, a velocidade, né, dessa infectação e, enfim, atravessou o mundo, veio do Oriente e do Hemisfério Norte e chegou ao Ocidente e ao Hemisfério Sul. Parece que no Brasil, pelo estudo que foi feito do genoma do Covid-19,
e esse número 19 não é porque tem 19 tipos de coronavírus, mas porque foi descoberto no ano de 2019, ele demonstra que provavelmente nós importamos para o Brasil a partir da região da Itália, né? Ou da Itália ou de algum país fronteiriço com a Itália. Porque no RNA do vírus, você consegue, assim como um programa que tem uma série de caracteres, você consegue identificar alguns defeitos. E nesses defeitos do RNA, você gera uma identidade com o vírus, por exemplo, em outros locais do mundo. E assim você consegue mapear a identidade do genoma e de onde ele partiu para outro lugar, né? Então é assim que os cientistas fizeram esse mapeamento, que serve também para a busca da vacina. Enquanto a gente não tiver a vacina, um dado que me parece positivo é que os cientistas têm percebido que o nível de mutação da Covid-19 é baixo, então isso facilita a produção de uma vacina, embora isso não seja feito de uma hora para outra, provavelmente só no ano que vem nós teremos disponível, mas enquanto isso, o vírus está flutuando, né? Aqui no Mato Grosso ele já chegou praticamente em 100% dos municípios, parece que só 2 cidades ainda não registraram oficialmente caso de Covid, muito embora a gente saiba que tem as subnotificações, né? E o Mato Grosso hoje é o epicentro da pandemia, e nós temos aí praticamente 20 cidades classificadas como sendo de muito alto risco de contaminação comunitária, como é o caso de Matupá, uma cidade onde eu moro, com 16 mil habitantes, e que nós já temos aproximadamente 300 casos confirmados, 3 óbitos, e fora, né, o número de subnotificações, que segundo a Fiocruz, seria pelo menos de 6 para cada um caso confirmado. Então, faria com que nós tivéssemos aproximadamente 2.000 pessoas infectadas já na cidade. Agora, com relação ao enfrentamento à Covid, né? O que a gente vê no Brasil? Há um ranking de 50 países, entre países europeus, de toda a América, alguns países africanos, enfim, que o Brasil ficou em último lugar pela percepção da população e pela satisfação da população com relação às medidas adotadas pelas autoridades, pelo governo federal principalmente, mas também pelos governos dos estados, dos municípios, e até mesmo por uma parcela da população. Nós ficamos em último lugar nesse ranking. Por quê? Porque nós tivemos, desde um primeiro momento, muito embora a pandemia começou no ano passado, né? E nós tivemos tempo para se preparar para a pandemia, mas nós tivemos, por parte da autoridade máxima do país, do chefe de Estado, de governo, uma postura de negacionismo, né? Negacionismo científico, negacionismo da realidade e, para além disso, de boicote de todo tipo de ação estratégica ou de medida eficaz ao combate à pandemia. Uma caricatura disso foi o veto dele agora, recentemente, ao uso obrigatório de máscaras em ambientes públicos e privados. O Supremo Tribunal Federal se viu obrigado, praticamente, diante da inércia do governo, e quando agia para boicotar o governo federal, em dizer que cada unidade federativa, ou seja, a União, os estados e os municípios,
teriam autonomia e independência para lidar com a pandemia. Num primeiro momento, isso soou positivo. Só que gerou uma balbúrdia, porque nós não temos nenhuma coordenação nacional, não existe um planejamento estratégico nacional em cooperação com todos os estados e, consequentemente, municípios. Os protocolos, eles não são uniformes. Basta você pegar as cidades de Mato Grosso e verificar quais medicações são prescritas em cada cidade para os casos suspeitos ou confirmados de Covid. Numa cidade tem ivermectina, noutra cidade tem, enfim, tem a cloroquina, noutra cidade tem uma outra medicação, né? Os exames também, tem mais de uma modalidade de exame e são usadas modalidades distintas entre os municípios e os estados. Enfim, os dados, se você pegar os dados do governo federal, eles são diferentes dos dados dos estados, e os dados dos estados são diferentes dos dados dos municípios. A gente não tem um levantamento de dados, de informações fidedignas para elaborar um planejamento estratégico, tático, operacional. Só que, na minha opinião, aquilo que parece ser fruto de absoluta incompetência e irresponsabilidade, na verdade, pelo motivo dessa conduta, que é diferente de motivação, motivação é aquilo que é oficial, que é declarado no pronunciamento, que é colocado no decreto, na lei, na justificativa. Motivo é aquilo que move o agente, a vontade, os princípios, os valores, os objetivos. E eu percebo que, para a necropolítica, e o que é necropolítica? É um método de controle social por intermédio da morte, o governo está sendo eficaz. E a necropolítica no Brasil, ela sempre foi direcionada, até pelas estruturas racistas, patriarcais, oligárquicas, enfim, para o andar de baixo. Não é à toa que o índice de letalidade é mais do que o dobro entre pessoas negras e moradores da periferia. Então, é uma forma de controle social, de extermínio daquelas pessoas que são consideradas inimigas do regime. E aqui a gente entra em outra classificação. Além da necropolítica, que é um instrumento, o regime fascista, um regime de supremacia branca, um regime patriarcal, um regime que não aceita a opinião contrária, não aceita a pluralidade, não aceita a diversidade, não aceita a democracia. E o caos gerado pelo governo atual, por intermédio dos seus ministros e por intermédio do próprio presidente, que parece, à primeira vista, como uma cortina de fumaça, um circo, na verdade, esconde a produção de sentimentos coletivos e difusos no inconsciente e consciente da população, de desespero, de opressão, de desânimo. E esse é o ambiente favorável para que um regime totalitário se hospede e para que ele possa atacar, inclusive,
as instituições democráticas, a própria democracia. E mais, além de política de Estado, no Brasil, a gente investiu, até o mês de março, apenas 4% do PIB no enfrentamento à Covid. A Alemanha investiu 37% do PIB. Outros países, como a Espanha, 17%. Os Estados Unidos, onde também tem uma parcela de negacionismo, investiu cerca de 11% do PIB no mesmo período. E nós apenas 4%. Isso é política de Estado. Só que o presidente foi além. Ele incitou a população a ir às ruas, a se aglomerar, a não usar máscara, a negar a pandemia. E quando ele faz isso, ele transforma cada cidadão que o segue, cada seguidor dele, em um agente da necropolítica. Porque por intermédio do seu corpo, você tem a capacidade de infectar o próximo e de matar o outro. Você passa a ter um exército, onde as armas não são fuzis e granadas, mas é o vírus que você passa a espalhar por toda a comunidade. E é isso que a gente está vivendo no Brasil. Um filme de terror, onde nós já temos mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Esses são os números oficiais. Nós sabemos que, pelas subnotificações, pela margem de exames, o número é muito maior do que isso, né? Nós já temos mais de 60 mil mortos, os números oficiais, mas, enfim, levando em consideração as mesmas variáveis, o número é muito maior do que isso. E até agora, no Brasil, diferente dos países que conseguiram lidar da melhor maneira com a Covid, alguns até já tendo superado, pelo menos aparentemente, a pandemia, usando de quarentena obrigatória, barreira sanitária, funcionamento apenas de serviços essenciais e ainda assim em regime de rodízio, fechamento e proibição, né, de venda de bebida alcoólica, de estabelecimentos que vendem esse tipo de produto, etc. No Brasil, a gente ainda está discutindo, por força até da propaganda do governo e das atitudes do governo, se a gente deve ou não usar máscara. A gente vai se aprofundar bastante nesse tema aqui hoje, porque a gente, de fato, vê aí uma inércia do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação a todo esse tema. A gente percebe que lá atrás, quando se especulava se ele havia contraído o coronavírus, ele negou até a morte, até mesmo em divulgar os exames. E agora a gente percebe que ele foi diagnosticado e parece que ele fez questão de divulgar esse exame. Eu queria jogar esse tema para que todos consigam falar aqui para o professor Sérgio Roberto. Como que você vê essa questão aí desse novo diagnóstico? Eu falo novo porque especulava lá atrás que o Bolsonaro havia contraído o coronavírus para esse momento de agora. Hoje, uma coisa muito interessante essa sua pergunta, né? Porque da última vez ele também uma equipe que parece que foi viajar para os Estados Unidos, parecida, né? E ele não contraiu nada, né? Agora, o meu questionamento, né? Agora é que quem estava perto dele agora, né? Quem contraiu essa doença? Né? A esposa dele, né? Ontem, né, na entrevista, ele se aproximou do jornalista, tirou a máscara, né? Fazendo com que os ali que estavam presentes, né, eles corressem esse risco, né? Mas a gente fica em dúvida sobre, né,
o que está acontecendo, porque ele não é transparente, né? Ele não é confiável nesse de notícia, né? Ele sempre deixa alguma coisa assim, né? Sempre parecendo que tem alguma coisa por detrás daquilo, né? Antes mesmo dele fazer os pronunciamentos, né? Já tinha gente falando, né? Que ele estava fingindo para fazer propaganda da cloroquina, né? E não deu outro. Rapidinho ele lá, tô na terceira dose, olha aqui, a juventude, o remédio milagroso que o Trump manda pra gente, não é verdade? Outros acreditam, né, que é para ele tentar, né, mudar o foco da questão lá da Polícia Federal, né? Quer dizer, é difícil você chegar e falar fiável que realmente o presidente contraiu o Covid-19, né? É tudo muito mascarado, Jean, é tudo muito fake, você entende? Eu não consigo mais acreditar em nada do que parte desse governo, né? A última vez que eu me pronunciei a favor desse governo aqui, vocês estavam presentes. Falaram, tenho maior esperança nesse novo ministro da Educação. Ó a porcaria que deu. Eu aqui com cara de pastel, né? Depois tudo que aconteceu, tá? Mas então, é difícil a gente acreditar em alguma coisa que parte desse camarada, né? Que, diga-se de passagem, né? Hoje causa, principalmente nas redes sociais, né? Uma grande polêmica, né? Uns defendendo, né, o pai de família de 60 anos, né, que está sendo perseguido pelos esquerdopatas comunistas que querem ver ele morto, né? Até parece, né, que a gente está falando de um vovozinho simpático, né, que a gente geralmente é lá na nossa casa, lá que trata a gente, né, como seu próprio netinho. Esquece que foi o mesmo camarada, né, que desejou a morte para presidente. Esquece que foi o mesmo pessoal que foi nas redes sociais comemorar a morte do neto do Lula, tá? E entre tantas outras barbaridades que a gente fala aí. E um camarada que, quando recebeu a notícia de um determinado número de mortos, tá? Ele simplesmente falou, e daí? Noutra, eu não sou coveiro. Ele vai comemorar a independência dos Estados Unidos, meu irmão, mas não teve a coragem de ir no hospital, tá? Então, quer dizer, meu companheiro, é meio complicado a gente falar sobre essa questão, né, do atual presidente, né, da veracidade, né, de o quanto eu posso, o quanto eu não posso acreditar na doença desse camarada, né? Então, uma boa parte dos meus colegas que a gente acompanha, bate-papo, né? Acredito até que vocês mesmos, né, duvidam disso aí. Acredito que ele está aqui para promover a cloroquina e se livrar dos embrólios dele na Polícia Federal. E todo dia tem. Agora foi o Facebook que deu uma bela de uma encaçapada na turma, né, do gabinete do ódio. Né? Mas, enfim, pessoal, a gente vai... é exatamente isso, né? Eu me reservo no direito de ficar em cima do muro em relação a isso. Tá? Sobre esse assunto em relação à rede de fake news que foi desarticulada, a gente vai se aprofundar também daqui um pouquinho, mas agora eu tenho que passar a palavra para o Rafael Evangelista. Rafael, a gente percebe que ao longo dessa pandemia, desde que se iniciou, o que o Bolsonaro fez foi criar aglomeração, falar que era uma gripezinha, recorrer na justiça para não usar máscara. Ele tem muita culpa no cartório em relação ao caos que virou no Brasil.
Com certeza, Jean, com certeza, colegas aí. O Bolsonaro, ele é um negacionista, ele acha que as coisas têm que ser do jeito, da forma que ele entende que é. Inclusive, eu fiquei muito atento naquilo que o colega disse aí, o Dr. Paulo, e em relação ao controle social, né? Deixou de ser uma teoria da conspiração. Realmente me parece que as grandes forças aí mundiais e no caso aqui a nacional, eles estão tentando achar o lado bom na pandemia, de entender que as pessoas têm que morrer, que vai morrer e pronto, acabou, enfim, vai chorar uma semana, duas e não, depois a vida que segue. Tudo em prol de economia, enfim, dessas situações, né? Então, realmente, o doutor Paulo está correto naquilo que ele trouxe. Eu entendo que ele foi muito feliz nessa colocação. E aí a gente percebe, o Bolsonaro, ele promove aglomerações, ele faz questão de se aparecer, ele faz questão de fazer com que as pessoas se juntem. E tudo isso vem causando esse furor social, pessoas morrendo todos os dias. Hoje, me parece que foram quase 1.200 pessoas, foram 1.199 vidas que deixaram de existir. Então, uma grande parte disso é devido a essa forma de estruturação da saúde, né? A gente vê que no meio de uma pandemia, nós não temos um ministro da saúde. Nós não temos um ministro, nós temos uma pessoa lá que se coloca como ministro, mas na verdade é um soldado, é um general, enfim. Então, não tem para onde olhar, não tem saída, né? E aí eu tenho visto muito nas redes sociais, e em alguns grupos do qual eu participo, de pessoas receitando remédio. As pessoas deixaram de entender que o remédio tem que ser receitado por um médico, e elas mesmas vão se receitando uma para outra, ou seja, né, as pessoas, os cidadãos estão receitando remédio para uma doença que não tem cura. Então aí como é que a gente vai entender que vai dar certo? Não tem como dar certo. Aí quando você tem um chefe de Estado que deveria cessar isso, que deveria promover entendimentos, que deveria promover reuniões, ele simplesmente acha bonito esse tipo de situação. Ele mesmo receita o remédio. Ele veio numa rede social outro dia, dizendo que estava com uma doença. Eu também me reservo a ficar com o Sérgio, nesse sentido, porque o Bolsonaro é um cara que adora mentir, ele vive da mentira, e ele tem um grande grupo de pessoas que adoram quando ele mente. Ele simplesmente vai numa rede social e informa que está tomando um remédio que ele entende que é o que cura a doença. Sendo que os órgãos especialistas, todos os médicos especializados, falam que não é bem por aí a coisa, né? Diversos países deixaram de receitar esse remédio porque ele mata. Mas ele faz 2 exames diários, né? Para ver se o coraçãozinho dele estava batendo bonitinho. E aí as outras pessoas que não têm nem direito a um hospital, que não conseguem chegar ao hospital porque está lotado, como é que elas vão fazer esses exames? Então é muito fácil para ele chegar rodeado de médico e falar, toma isso aqui e tal, né? Então, daqui a pouco ele vai começar a receitar raiz para o povo. Não vai demorar muito, ele vai começar a fazer isso. Então, o Sérgio também trouxe para a gente uma situação que ele foi muito feliz em dizer, que é o fato do Bolsonaro nunca ter visitado um hospital. Ele nunca foi visitar um hospital para ver como é que as pessoas estão. Eu, pelo menos, não tenho essa informação. Ele simplesmente, o que ele mais faz é transmitir o vírus. Ele faz com que as pessoas transmitam, ou seja, ele, de certa forma, está matando boa parte da população. Tá bom, Jean? Então, é por aí. Olha só para complementar essa fala do professor Sérgio, também do Rafael,
e também do Paulo Lemos, referente à questão de controle social, a gente precisa lembrar também que o Bolsonaro falou lá atrás que a gente nunca pode apagar o que as pessoas falam no passado, principalmente um parlamentar como ele era, que ele desejava que 30 mil pessoas tivessem morrido na ditadura. Ele também falou que quem procura osso é cachorro, quando perguntaram a ele sobre os desaparecidos do período mais sombrio que o Brasil já teve, que foi o período da ditadura militar. Outra coisa que ele falou, já foi citado, inclusive, pelo professor Sérgio Roberto, foi justamente aquela questão que, quando ele foi questionado sobre os mortos, ele simplesmente virou e falou que ele não era coveiro. Dentre outras falas, que mostra justamente o que ele pensa. Teve, inclusive, uma fala da época que ele ainda era deputado, em que ele defendia o controle de natalidade, mais necessariamente para pessoas pobres. E aí eu vou jogar uma pergunta para o Paulo Lemos. Será que o principal inimigo hoje do Brasil não seria o vírus Covid-19, mas sim o vírus Bolsonaro? Não, sem sombra de dúvidas, porque a Covid, embora a gente ainda não tenha a vacina, mas a gente já tem uma série de protocolos internacionais pela OMS e mesmo no Brasil por instituições sérias como a Fiocruz, universidades públicas como a USP e outras mais, e sabemos de todas as recomendações para que a gente possa fazer a contenção, o achatamento da curva, e até mesmo se nós adotássemos as medidas de países como a China, como a Nova Zelândia, a própria Alemanha, enfim, de barrar a circulação do vírus e a importação do vírus. Para isso, bastaria seguir a ciência, né? E a ciência, ela tem se debruçado sobre essa guerra para que nós possamos, né, a humanidade, derrotar a Covid-19. E o mundo todo está se movimentando em torno disso. Agora, o Bolsonaro, ele potencializa de maneira imensurável o problema, porque, na verdade, ele é a própria crise, né? A crise política, a crise econômica, a crise social, e com isso faz com que o enfrentamento à pandemia seja algo quase impossível, né? As pessoas simplesmente começam a desistir de adotar as medidas, de seguir as orientações, por entenderem que estão enfrentando um inimigo incapaz de ser derrotado. Mas por quê? Pelas circunstâncias e pelo ambiente que nós estamos inseridos. Por exemplo, para que a gente possa fazer uma quarentena voluntária ou obrigatória que impeça a circulação do vírus, nós teríamos que ter pelo menos 70% da população em quarentena. Só que para isso, essa quarentena tem que ser sustentável, porque uma grande parcela da população brasileira, e esse é um problema que nós temos, enfim, desde a colonização do Brasil, né, que é a desigualdade social, socioeconômica, cultural, enfim, não tem condições de simplesmente ficar dentro de casa sem algum tipo de subsídio do primeiro setor, que seria o governo, né, do segundo setor, a iniciativa privada, e o terceiro setor, a sociedade civil organizada. O governo federal rapidamente atendeu o pedido de 6 bancos e fez uma transferência do Banco Central de 1,3 trilhões de reais, que, embora seja uma reserva dos bancos, mas essa reserva vem de taxas
liquidadas na conta corrente dos correntistas dos bancos e não do ganho de capital dos proprietários ou acionistas dos bancos. Isso significa dizer que nós pagamos essa conta. Já para aprovar o auxílio emergencial, o governo ofereceu, no primeiro momento, uma proposta medíocre de R$200 mensais, que mal dá para comprar uma cesta básica. E, ao mesmo tempo, ele não está fazendo uma gestão de controle de preços, que é uma das variáveis da macroeconomia, que não é só controle de inflação, mas também de preço, de pleno emprego, de recursos nacionais, poupança, né, como foi deixado quase 300 bilhões de dólares em poupança para o governo Bolsonaro, que hoje, pela desvalorização da nossa moeda, vale mais do que R$1 trilhão, que é tudo que é gasto em todas as áreas sociais no orçamento geral da União durante o ano todo no país e que continua arrecadando, porque não teve baixa de carga tributária, enfim, nem na União, nem no Estado e nem nos municípios. E com muita pressão do Congresso Nacional, a gente conseguiu chegar a R$600, que também não é suficiente para manter um cidadão isolado em quarentena obrigatória, com o preço da luz, com o preço da água, com o preço dos itens de mercado, que todos nós sabemos que os preços aumentaram, não está havendo qualquer tipo de controle das agências reguladoras, né? O Bolsonaro, o presidente, acabou de aprovar o aumento do preço de medicamentos em plena pandemia. A ivermectina, que está sendo prescrita como antiviral em alguns protocolos, que custava R$10 há 4, 5 meses atrás, em algumas farmácias está custando R$40, R$50, só a ivermectina. E não são todos os municípios do Brasil que têm uma estrutura de atendimento primário, né, das unidades de saúde, com equipe completa, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, agente de saúde, agente epidemiológico, agente sanitário e medicação. Por exemplo, aqui no caso de Matupá, nós estamos com um índice de contaminação muito alto, a curva está muito acelerada, mas o nível de letalidade está baixo, porque a nossa atenção primária funciona. A gente tem uma unidade de saúde por bairro, com equipe completa e com parte dos medicamentos do protocolo nas unidades de saúde e também no hospital, né? Então, com isso, a gente preveniu boa parte dos casos de evolução para sintomas moderados ou graves, tratando já os casos suspeitos, inclusive, né? E não só os casos confirmados. Mas muitos lugares do Brasil não têm essa realidade, principalmente nos bolsões de pobreza, né? Nos morros, na cidade do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, em São Paulo, enfim, mesmo em Cuiabá, lá no Sucuri, em algumas regiões aqui do estado de Mato Grosso, no Nordeste, no Norte, nós não temos essa capacidade toda. E olha, que se não fosse o SUS, que vem sendo desmontado, mas se não fosse o SUS, o desastre no Brasil seria muito maior do que o que nós estamos testemunhando. Seria muito maior do que o que nós estamos testemunhando. Não por um acaso, o Brasil é o país onde tem mais profissionais da saúde que morreram pela Covid no mundo.
porque estão na linha de frente do enfrentamento à Covid. A gente poderia fazer outras discussões aqui também, a gente poderia entrar no plano da economia, da macroeconomia e da microeconomia, por exemplo, né? Desde o início do governo Bolsonaro, foi adotado um modelo econômico ortodoxo, neoliberal, admitido, né, como neoliberal, ortodoxo, enfim, seguindo a Carta de Washington, etc. O Guedes foi lá para os Estados Unidos, estudou, se aperfeiçoou, enfim, em cima dessa cartilha, e onde, basicamente, eles se preocupam e focam no controle da inflação, né? Eles usam uma das variáveis e da taxa de juros da macroeconomia. Mas existem outras variáveis importantes, como a do pleno emprego, como a da poupança nacional, como a do fluxo de capital, se esse fluxo ele está para dentro, né, para o mercado interno, ou se ele está na conta corrente internacional, se ele está indo para o sistema financeiro, se ele está indo para multinacionais investidoras da Bovespa, por exemplo, né? Então, esse modelo econômico, e que veio desmontando as agências reguladoras, né, que vem privatizando uma série de patrimônios, como o pré-sal, por exemplo, só para citar um único exemplo, né, mas teríamos outros também, e que vem desmontando as políticas sociais com a reforma da Previdência, com o congelamento de gastos na área da saúde, na área da educação. Veja só, se você perguntasse para qualquer brasileiro nesse momento, se você ou eu tivéssemos passando agora por uma grande crise financeira e tivesse faltando pão e o leite e a fralda das crianças dentro de casa, e alguém nos oferecesse um empréstimo e depois nós tivéssemos que pagar, ainda que com uma taxa de juros, parcelado, etc., quem é que não aceitaria? Então, esse foco ortodoxo na política fiscal, né, de equilíbrio fiscal, de controle das contas públicas e dos gastos públicos, o que a Europa ela pegou e destravou a válvula de escape fiscal e autorizou todos os integrantes da União Europeia a investir tudo que fosse necessário no combate à Covid, não só na área da saúde, mas na assistência social, na infraestrutura, enfim, né? Mas no caso do Brasil, se falasse, vamos então pegar o dinheiro de outras áreas que nesse momento não são prioritárias, né? Vamos renegociar com os credores da dívida pública, por exemplo. Vamos diminuir nos estados, nos municípios e na União os programas de isenção fiscal de grandes corporadoras, como aqui, por exemplo, no Mato Grosso, da AMAGE, da Bimetal, da Bom Futuro e de outras empresas que com os 2 ou 3 programas de isenção fiscal chega a quase 5 bilhões de reais que nós deixamos de arrecadar. Imagine quantos leitos de UTI poderiam ser construídos e mantidos durante um ano no estado do Mato Grosso, com essa grana toda que deixa de entrar no cofre do estado, e a mesma coisa acontece em municípios e acontece na União. E com a desarticulação dos programas de distribuição de renda, de aumento do salário mínimo, de aumento real, enfim, da regulação da microeconomia, da relação entre o trabalho e o capital, a empresa e o consumidor, né, os agentes econômicos, com tudo isso que foi feito, o dinheiro sumiu da praça. O dinheiro sumiu da praça. E nós já estávamos em recessão antes da pandemia chegar no Brasil. Já tinha uma projeção de crescimento zero. E alguns economistas faziam uma projeção de -4. Hoje a projeção chega a ser de -8 do crescimento do PIB no Brasil. Então, o modelo econômico adotado, junto
com a política de saúde pública coletiva que o governo federal tem praticado, e não se enganem, vocês falaram aí da educação, né, que nós tínhamos um ministro terraplanista, isso faz parte do projeto. Por quê? O projeto era matar as humanas, manter apenas as áreas operacionais, né, de logística e técnicas, para que você não discutisse princípios civilizatórios como de solidariedade, partilha, cooperativismo, inclusão social, combate à desigualdade social, na política econômica, por exemplo, ou nos investimentos na saúde ou na educação. Então, esse projeto desse governo, ele parece ser um projeto incompetente e irresponsável, ele é irresponsável, mas ele é competente naquilo que ele pretende fazer. Não tem conseguido, pela resistência de parcela da população, da comunidade internacional e de algumas instituições democráticas que têm dado combate a esse governo. Porque se dependesse da vontade dele, nós já teríamos restabelecido o regime militar. Para se ter uma ideia, nós temos mais militares hoje no governo federal, generais inclusive, do que nós tínhamos em todos os governos durante o regime militar, que eram partilhados entre militares e civis. E hoje nós temos praticamente todos os ministérios ocupados por militares. E no caso da saúde, um general que inicialmente todos os colegas reconheceram que ele não entendia nada de saúde pública, mas que ele era muito bom de logística. E ele disse que o norte e o nordeste do Brasil fica no hemisfério norte. Eu vou ter que interromper um pouquinho, Paulo. Veja a situação que nós estamos colocados, né? E, enfim, no Brasil, a gente nem iniciou a adoção das medidas que nós deveríamos estar tomando e realizando. E os estados e municípios e o governo federal, muitos deles, estão se comportando como se a gente tivesse superado a pandemia, sendo que a gente nem chegou no pico da pandemia. E estão relaxando as medidas, estão reabrindo o comércio, estão autorizando o funcionamento de bares, de casas noturnas, em alguns lugares já se discute se volta ou se não volta às aulas, e a pandemia está a todo vapor. A pandemia está a todo vapor. Inclusive, eu vou ter que te interromper agora, Paulo, porque esse é um assunto muito interessante também de ser discutido. A gente vê que lá na Europa, que iniciou o pico da pandemia, vamos dizer assim, que o pico da pandemia já atingiu há um bom tempo atrás, que os casos de Covid-19 começaram muito antes do Brasil, ainda não liberaram 100%. Alguns países estão começando a flexibilizar ali. E aqui no país a gente vê, por exemplo, Cuiabá, já se discute em reabertura de comércio, já se discute o que, na minha opinião, é pior, as crianças voltando às aulas. E lembrando que aí, eu não vou saber dizer, mas eu acredito que o pico nem foi atingido ainda. Eu gostaria também de com a ocupação de 94% dos leitos de UTI 97%. 97%, de acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Saúde. Então, não dá de entender, porque existem muitos interesses políticos por trás de tudo isso, infelizmente. Mas, para dar continuidade aqui, o nosso tempo já está se esgotando, faltam 6 minutos, tem mais um tema ainda que eu gostaria de tratar aqui, mas antes eu gostaria de agradecer algumas pessoas que estão aqui na nossa transmissão, que olha só, o Nilton Borsatti, o William César Sampaio, também a Udineia Cólcia, também se encontra aqui, o meu amigo Muniz Ferreira, Prazer imenso tê-lo aqui também, enfim, uma série de pessoas que estão aqui, eu gostaria de agradecer. Mas o último tema, para a gente finalizar essa transmissão aqui, é justamente o que foi colocado anteriormente pelo professor Sérgio Roberto, que a gente vê que a desinformação ela é muito prejudicial. Desde lá nas eleições,
mas em meio a uma pandemia acaba sendo mais prejudicial ainda, que é justamente o que vem acontecendo. E a gente percebe que uma rede de desinformação foi articulada ontem aí pelo Facebook, que ligava diretamente à família Bolsonaro, com assessores parlamentares do Flávio Bolsonaro, enfim, da família Bolsonaro. Então, eu gostaria que o Sérgio Roberto comentasse a respeito disso, porque eu tenho certeza que ele tem algo interessante aí para dizer, porque a gente conversou anteriormente sobre esse assunto. Pois é, Jean, né? Isso aí já devia ter ocorrido, já faz um bom período, né? Mas isso só está acontecendo também, né? Devido às pressões, né? Dos grandes anunciantes do Facebook, né? Que estão pressionando o Mark Zuckerberg, né? Nesse sentido, né? Discurso de ódio, de fake news, etc., né? E infelizmente aqui no Brasil, né? A quantidade de notícias falsas, né? É uma grandeza, né? E a gente cansou de ver tanto na política, né, como agora nessa pandemia, né, notícias absurdas, falando que estão enterrando caixões vazios, né, outros dando receitas mirabolantes para a cura da doença, né, enfim, é uma sucessão, né, de tragicomédia, né, que a gente não, a gente nunca viu em toda a nossa história, né? Mas é o tal negócio, mais uma pancada desse governo, principalmente que esse governo é pautado por mentira, né? A mentira, pela desinformação e, infelizmente, né, nós temos hoje muitas pessoas que compactuam com isso, né? Eles transmitem as notícias falsas, né? Eles alimentam esse discurso de ódio, né? Muitas vezes nem preocupam, né, em averiguar tal notícia, né? E muitas vezes assim chega a determinado momento que você chega lá e fala: ô, meu amigo, olha aqui, eu peguei um site, estou te mostrando que essa notícia sua aí que você está colocando é falsa. Não estão nem aí, né? Eles continuam postando do mesmo jeito, né? Então, veja bem, né? A partir do momento em que faz esse ataque, né? E que esse bando de idiotas está falando, né? Que, inclusive, o tal dos Malafaia parece que eu estou falando que o Facebook é comunista, né? Mas, enfim, né? Cada um na sua, né? Que defende, que diz que isso aí é liberdade de expressão. Pô, meu amigo, para! Qual é? Liberdade de expressão, você denigrar a imagem de outra pessoa, compartilhar mentira, notícias verídicas, que são prejudiciais a toda uma sociedade. Vocês estão de brincadeira comigo, meu. Pô. Então, cara, eu fico pensando, né, que essa atitude do Facebook, né, para com o atual estágio do Brasil, não foi porque o Mark Zuckerberg é a melhor pessoa do mundo, não. Foi pressão, né? Teve um monte de anunciante, né? Tirou do Facebook por conta disso aí, tá? Mas é isso aí, basicamente, né? Esse é o meu ponto de vista a respeito do tema, né? Nosso horário está indo, né? Já está acabando, né? Mas vamos aí. Inclusive, eu gostaria, antes de dar continuidade, só para saber de cada um de vocês se tem problema a gente expandir por mais meia hora. Vocês têm essa disponibilidade para ficar mais meia hora, porque o assunto ele vai longe. Eu vou começar e você, Paulo Lemos, tem problema ficar mais meia horinha? Não, minha esposa me liberou até às 5 da manhã, conseguiu alvará, já que é aqui em casa, né? Fora de casa não pode, porque tem toque de recolher aqui na cidade, 8 horas da noite. Então tá tranquilo. Rafael Evangelista?
Não, vamos tocar essa meia hora aí, sem problema, Jean. Professor Sérgio? Não, de boa, vamos embora. Vamos nessa. Maravilha, então. Agora eu quero passar a palavra aí para o doutor Ok, Rafael vamos Evangelista. nessa. Pois é, Jean, eu vou fazer um catado aqui que o Dr. Paulo Lemos nos passou, né, do que o professor Sérgio também disse. E é interessante aí, né, o pessoal tá voltando aí meio a essa doença. E isso aí se dá pelo fato do desgoverno, né, de não ter uma forma correta de ação, uma forma de demonstrar para as pessoas como é que tem que ser, não tem, eles não direcionam aquilo que tem que ser direcionado, né? Então, a gente está vendo ali no Rio de Janeiro, já está voltando o futebol, já está voltando uma série de coisas, mas isso não é nem porque o vírus está diminuindo, é a pressão social, é a pressão porque as pessoas não estão mais tendo como sobreviver, né? Tendo em vista a formatação que o governo elege aí para ajudar aí a população. E, por outro lado, também a gente vê essa questão ah, das pessoas estarem voltando num momento difícil. E isso aí percebemos nós que tem tudo a ver com aquilo que o governo tem demonstrado, é isso que ele quer. Nós temos hoje um governo que é totalmente alheio a direitos, né? Inclusive eu estava dando uma olhadinha ali enquanto o professor Sérgio falava, o doutor Paulo dizia também, no comentário da Odinei, ela foi muito feliz ali na questão de ter falado ali, salientado que os direitos estão sendo expropriados, né? E de fato, realmente estão. Só que esse governo ele é muito bom para a classe empresária. Então, a gente até percebe que os empresários não estão contra o governo, porque o governo, a tendência dele sempre foi retirar direitos. E é isso que a gente está vendo, né? Aí, voltando ali naquela questão que o Sérgio falou do Facebook, né? Realmente eu percebi também que teve uma grande influência aí deles terem modificado essa forma de, vamos dizer assim, de controle daquilo que é posto diariamente ou todo minuto, a cada segundo na internet, devido aí a essas formas, né, que essas empresas meio que boicotaram, né? A gente tem visto ali que a Coca-Cola foi uma das primeiras a demonstrar que as coisas não estavam muito boas em questão de relacionamento com o Facebook, tendo em vista as manifestações, né? Vamos dizer assim, até fascistas, por meio de rede social, e aí a ela se juntaram outras empresas, né? Então envolveu aí um numerário muito grande de dinheiro, de valores, onde obrigou aí o Zuckerberg a fazer alguma coisa. E aí acabou estourando aqui no Brasil, né? E aí nós vimos agora o que a gente apareceu agora formalmente o que nós já sabíamos anteriormente, que era essas mentiras divulgadas em rede social, esse monte de desrespeito com o outro candidato, com a outra pessoa, com a família da pessoa. Então, eu entendo que foi um avanço, né? Mesmo sendo dessa forma, mas foi um avanço aí, porque o Bolsonaro, o nosso presidente hoje, ele se elegeu através da mentira. Infelizmente. Isso aí é ruim para a gente, né? Isso é muito ruim para a gente. E é dessa forma que o governo foi posto. Também falando ali em cima de um comentário de uma pessoa que fez agora. O governo foi posto através da mentira. E é isso, Jean. Inclusive, eu gostaria agora de dar uma atenção aqui para as pessoas que estão conversando. A Udinero escreveu uma série de comentários aqui, como esse, por exemplo, voltando naquela questão que o Paulo Lemos acabou colocando,
foi justamente da morte dos profissionais da saúde. Ela escreve o seguinte, ó: os profissionais de saúde não só estão morrendo pela contaminação pela Covid, mas ainda há o adoecimento emocional diante do colapso dos serviços de saúde que causa a morte de tantas pessoas. Como foi falado anteriormente aqui também, de acordo com o boletim epidemiológico de ontem, porque hoje, até o momento que a gente iniciou essa transmissão, não havia sido divulgado, e que, inclusive, o de ontem foi divulgado hoje cedo, deve estar tendo um atraso aí junto à Secretaria de Estado de Educação, mas, enfim, vamos buscar saber o porquê que está havendo esse atraso. A taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui no estado de Mato Grosso já estava em 97%. E algumas semanas atrás, quando nós entrevistamos aqui o deputado estadual Lúcio Cabral, ele afirmou que que o estado de Mato Grosso não atingiu ainda o 100%, porque existe uma grande taxa de mortalidade. Ou seja, as pessoas vão morrendo e vão liberando aí leitos de UTI. Ela também escreve aqui o seguinte, olha só: estamos sendo expropriados dos nossos direitos, que também foi citado aqui. Tem também o comentário que ela fez em relação às fake news, e o mais recente aqui, que é: o governo foi eleito com o objetivo de priorizar o capital acima de tudo. Até penso que o slogan da campanha deveria ser capital acima de tudo e de todos. Essa é a opinião aqui da Oldineia Cófia. Dando continuidade, eu queria devolver a fala aí agora para a gente mudar um pouco a série e mudar, inverter. Eu gostaria de começar pelo Rafael Evangelista, que não começou ainda. Jean, então, realmente, as coisas estão entristecedoras, né, Jean? Nós estamos aí vivendo dias terríveis, né? A gente percebe aí que, como os colegas aí falaram, o vírus chegou, né? O vírus chegou e a gente está no meio de um momento delicado e ainda vivendo com uma turbulência aí de mentiras, né? Pessoas indicando receitas, pessoas falando coisas que não têm sentido com relação à cura, e aí a gente vai ficando preocupado, né? Nós nos preocupamos muito. Infelizmente, a gente também vê pessoas que acham que está tudo bem, que está tudo ótimo, porque é um pouco mais novo e tudo mais, mas a coisa não é bem assim, né? Nós temos visto aí, talvez o Dr. Paulo Lemos, muito bem com seus dados, trazido aqui, tem um percentual de jovens aí que estão sofrendo aí as consequências do Covid-19, né? Mas é bem lamentável, Jean, é bem lamentável esse momento que a gente vive, né? Sem uma política governamental interessante, sem um ministro da saúde, sem ninguém para poder aí acalentar esse momento. Então, nós estamos vivendo um momento de cada um por si e Deus por todos. Sérgio Roberto. Olha, como disse muito bem o Dr. Rafael, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Infelizmente, né? A falta de não só de responsabilidade, né? Mas a falta de inteligência do governo é uma coisa ímpar, né? O camarada não ter agora um ministro da saúde e de dois anteriores, justo porque eles seguiam, né? As normas ditadas pela Organização Mundial de Saúde, né? Nossa, o quão absurdo, né? Esse governo que nós estamos vendo aí, né? Agora, sobre-se a isso, né? Você vê a total irresponsabilidade, né, do presidente refletida na sociedade, né? Pessoas, né, com pouco caso com vírus, pessoas, né, pressionando para voltar ao comércio, pessoas pressionando, né, para voltar
futebol, voltar cinema, as aglomerações, enfim. Né? É uma tal falta de empatia, né? E de sensibilidade intelectual, inclusive para com o próprio ser humano. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento, né? Esse momento de, perdão da palavra, de burrice, estupidez coletiva. Mas o que me deixa assim, mais indignado, né, é ver as atitudes, né, dos nossos mandatários, né, fazendo pouco caso. Né, Gente, vocês têm que colocar na cabeça de vocês o seguinte, né, os dois idiotas que fizeram negacionismo, né, a doença, a Covid, são justamente os presidentes dos países com maior número de casos, né, e de mortes até agora da Covid-19, né, que é justamente, né, os Estados Unidos e o Brasil. E vou dizer mais uma coisa para vocês, tá? Vou dizer mais uma coisa para vocês. Eu acredito piamente que vai chegar um momento que nós vamos conseguir passar os Estados Unidos, tá? Infelizmente. Porque lá, pelo menos, o que nós vemos, né, é que pelo menos lá as pessoas estão tentando dar um bloqueio, né? Estão tentando neutralizar o Trump. Aqui estão tentando fazer também, né? O STF, pelo menos, né, é a principal linha de frente, né? E os governadores contra o Bolsonaro, né? Mas aí você vê, no sentido contrário, aqueles camaradas que apoiam o governo falam, não, o STF tem bandido, a culpa da Covid-19 está nesses números, né? É dos governadores, é dos prefeitos, tá? Porque o STF, né, interviu a favor deles. Cara, gente, pelo amor de Deus, o Bolsonaro, ele queria flexibilizar tudo. Era para estar muito pior, pô. E agora as pessoas têm essa mentalidade, né? E infelizmente, gente, se depender de gente aí, ó, ele já provou que ele não está nem aí para as pessoas mais pobres. Ele não está nem aí para o povo brasileiro, tá? O negócio dele, tá? É ficar puxando o saco do Trump, que nem dá bola para ele, por sinal, né? Foi lá, fez a festinha de comemoração lá do 4 de maio para puxar o saco dos caras, né? E ainda nem deram bola para ele, né? Nem um agradecimento, né? O Trump mandou, olha, obrigado por ter lembrado da gente. Nem isso, né? Quer dizer, nós estamos banal, nós estamos num Titanic com iceberg na frente e sem comandante. Essa é a minha opinião. Para o Paulo Lemos, gostaria de jogar um questionamento aqui, para ele falar todo o conhecimento que ele tem. Vou fazer a pergunta aqui para o doutor Paulo Lemos, que é o seguinte: a gente percebe aí que tem inúmeros governos, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, estão distribuindo o tal do kit Covid, que vem aí com uma série de medicamentos. Até onde a gente deve acreditar que esses medicamentos estão sendo eficazes no combate aí ao coronavírus? Aqui eles se propõem mais uma ação política para dizer que está tudo bem, que se você se contaminar, está tudo bem, porque tem remédio. Não, veja, primeiro é vedado a distribuição indiscriminada de medicações para a população, mesmo aquelas que sejam de tarja vermelha, né? Porque elas precisam ser prescritas, né, por um médico, ainda que a medicação de tarja vermelha ela tenha na receita branca, né, que é a receita respectiva para esse tipo de medicação, e que não é retida, não tem a obrigatoriedade de ser retida
pela farmácia, mas há necessidade de ser prescrita. Então, você não pode simplesmente sair distribuindo a medicação. Existem, sim, vários estudos, né, internacionais, a partir de vários medicamentos que já estão desenvolvidos, que já foram fabricados, produzidos, né, que estão no mercado, porque se adotou uma tática de buscar em medicamentos já existentes encontrar algum que tivesse alguma eficácia, efetividade, eficiência no controle, principalmente da evolução da doença, né? Do que desenvolver uma droga nova, até pela falta de informações, né? Por termos sido pegos de surpresa, etc. e tal. Então, assim, existe sim estudos, né, que atestam que, por exemplo, a ivermectina, ela pode, eventualmente, contribuir para que o vírus prolifere dentro do organismo até 50% menos do que se você não tomasse ela, né? Embora seja um medicamento conhecido para piolho, né? E também para vermifugação, mas ela tem uma ação antiviral. A azitromicina foi o antibiótico, pelo menos a gente tem visto, padrão a nível mundial, que tem sido utilizado, inclusive, em unidades de terapia intensiva, né, com aqueles casos mais graves. A dipirona para dor no corpo, para febre. Agora, de todos os medicamentos, o único que foi vedado, né, pela FDA americana, pelas agências de controle dos Estados Unidos, que foi deixado de lado pela OMS, que a Europa já descartou, é a tal da cloroquina, né? E os Estados Unidos encaminhou aí para não usar com a população americana, porque foi proibido lá, né, a partir dos estudos e pesquisas randomizadas, acompanhando pacientes, os efeitos colaterais, a ação terapêutica do medicamento, né, enfim, encaminhou um estoque para o Brasil para 20 anos, pelo menos, mas que vence daqui 2 anos. E aí o governo não sabe o que fazer com esse estoque, né? E sem falar que, pelo menos, diz a lenda que o presidente americano seria acionista do laboratório responsável pela produção da cloroquina, né? E nós sabemos da relação do presidente do Brasil com o presidente dos Estados Unidos. Na verdade, muito mais devoção do presidente brasileiro do que o americano, que muitas vezes, inclusive, não só critica, como despreza o presidente brasileiro, né? Então, a cloroquina, na verdade, era para estar fora de debate, não era mais para ser discutido isso. Isso aí o mundo inteiro já eliminou a possibilidade do uso da cloroquina. O Bolsonaro chegou ao ponto de, por decreto, querer mudar a bula da cloroquina. Vocês já pensaram isso? Um presidente sem formação técnica na área, por intermédio de um decreto, ele modificar a bula que foi produzida por pesquisas científicas, né? Simplesmente para ele alcançar o objetivo dele de distribuir essa medicação para a população brasileira, né? É uma coisa surreal, né? Que a gente não consegue. Mas eu queria falar aqui um pouco das fake news. Enfim, o Bolsonaro, durante a campanha, ele disse que a família dele, né, não era envolvida
em crimes, né? Que a família dele era uma família impoluta, apesar do tempo que estava na política. E hoje, praticamente todos os filhos dele estão na berlinda, né? Só não estão ainda, provavelmente, cumprindo pena de restrição de liberdade, porque o pai deles tem poder político da presidência da República, e nós sabemos que isso, com quem tem o controle da Polícia Federal, aparelhou a Polícia Federal, indicou o Procurador-Geral da República, que estava fora da lista tríplice, usa as Forças Armadas ali quase como um poder moderador, mas não é um poder moderador, porque quem dá sustentação mesmo ao governo Bolsonaro é a elite brasileira, que é quem mais está se beneficiando com esse governo, porque os militares hoje não têm condições, eles não reúnem condições de uma intervenção militar. Por isso que quando a coisa aperta, o Bolsonaro não corre para o quartel, ele corre para o hospital, né? Na campanha, quando foi para o segundo turno e ele tinha que debater com o Haddad, que é professor universitário, que é economista, que é jurista, que é escritor, que é um intelectual, ele supostamente levou uma facada, né? Por conta dessa facada, ele não precisou participar de nenhum dos debates. Um sujeito que roubou, assaltou a pistola dele quando ele parou no sinal vermelho, lá no Rio de Janeiro, dias depois apareceu morto. Essa pessoa que deu uma facada nele, que em tese poderia ter matá-lo, quando foi absolvida e foi aplicada apenas uma medida de segurança, a defesa do Bolsonaro nem recorreu da decisão, né? Aí agora, quando foi aventado que ele teria contraído o coronavírus, porque praticamente todas as pessoas em volta dele foram contaminadas, né? As pessoas que viajaram com ele, inclusive algumas delas carregando alguns quilos de cocaína, né? No avião oficial da FAB, mas enfim, e que aceitou um acordo para pagar 2 milhões de euros, né? Não sei como que um militar tem esse dinheiro guardado na poupança, né? Para fazer o pagamento dessa multa, ou quem que vai pagar essa multa por ele, enfim. Mas quando vieram essas suspeitas, ele resistiu ao máximo, recorreu no judiciário da decisão que determinou que ele apresentasse o resultado. Enfim, ele disse que ninguém faria ele apresentar o resultado, e quando ele apresentou, ainda apresentou com nome de terceiras pessoas, que nós nem sabemos se realmente é o exame que ele fez, ou se foi essa pessoa que fez o exame, porque isso gera também uma estratégia de defesa para você não enquadrar em falsidade ideológica ou em algum outro tipo de crime, entendeu? E aí, de repente, o Queiroz é preso na casa do advogado do clã da família Bolsonaro. O STF está dando combate, né, ao governo federal. O Congresso Nacional tem mais de 30 pedidos de impeachment. O TSE prestes a concluir o julgamento de cassação da chapa, aproveitando as provas produzidas pela CPI da fake news, né, pela CPI mista do Congresso Nacional, e onde quem fez o pedido de vista foi exatamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, que está tendo uma postura mais dura contra o governo federal. E quando foi agendado o interrogatório do Bolsonaro na Polícia Federal. Então, de repente, nesse momento, ele contraiu a Covid e ainda aproveitou para fazer propaganda da cloroquina. Se Silvio Rodrigues estivesse vivo, não ia faltar inspiração para escrever as crônicas dele, né? Olha só, uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, rapidamente, nosso tempo está se esgotando, é justamente o que Paulo Lemos colocou, que é aquela questão da facada. Eu não estou aqui para criar factóide, porque eu repudio esse tipo de colocação, mas a gente percebe que até mesmo parlamentares, deputados federais, senadores, quando vão
falar a respeito dessa facada, falam, olha, o Bolsonaro diz que levou a facada, supostamente levou a facada. Vocês acham que a facada do Bolsonaro pode ter sido aí uma armação? Lembrando que eu não estou afirmando isso. Muito importante ressaltar isso, senão amanhã estão aí falando que eu estou questionando a facada que o Mito levou. Vai lá, Rafael, rapidamente. Olha, eu vou responder rapidinho para você, Jean, já para passar para os nossos colegas aí. Eu acho que foi armação, sim. Eu acho que foi uma pauta de uma fakeada. Eles são acostumados na rede de mentira, então essa é mais uma armação desses caras. Era um momento em que muita gente ainda não entendia como é que funcionava essa rede de mentiras. Agora as pessoas já estão conseguindo compreender toda a formatação desse globo da mentira deles. Então, eu penso que eu vou contra quem fala que foi verdade. Eu penso que não aconteceu. Eu não vou ficar em cima do muro, não, Jean. Eu admito que não aconteceu. Eu penso isso. Roberto. Olha, eu acho que quando eu faço a barba, tá, eu me sangro mais que o Bolsonaro, cara. Tá? Eu fico mais ferido que o Bolsonaro naquela facada. Eu não respeito dela, os caras falam, pô, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, ele é uma bênção de Deus, né, na verdade. Tá? Ele facada não sangra, ele viaja com 20 pessoas, as 20 pessoas pegam Covid, não. Aí ele tá sozinho, ele pega Covid, quem tá com ele pega, e vamos que vamos, né? Não, eu tenho minhas dúvidas, sinceras e honestas, sobre a facada, viu, bicho? O fato é o seguinte, eu sempre imagino, né, que o Bolsonaro ia ser, a derrocada do Bolsonaro ia ser nos debates. E miraculosamente ele consegue escapar dos debates, né? Então, né, essa da facada sem sangue, com hemorragia interna, né, eu vou ficar na minha visão da teoria de conspiração, tá bom? Não acredito não, né, a pau? Paulo Lemos, diretamente. Você acredita ou não? Levou a facada ou não? Sem querer criar a teoria da conspiração aqui também. Quando uma mulher faz questionamento que muito é feito. Quando uma mulher faz uma cesárea, e que é um procedimento muito mais simples, e hoje em dia o corte é muito menor, etc. e tal, ela chega a levar 30 dias, pelo menos, para conseguir recuperar toda a sua dinâmica, né? De mobilidade, de força, etc. e tal. O Bolsonaro, enquanto ele não ia nos debates, ele visitava quartéis e fazia flexão. Ele fazia flexão no chão, né? Logo depois de ter levado a tal da facada. E aí alguns falam assim, mas veja só, teria que ter combinado com os médicos, né? Porque ele foi levado para um hospital e a versão oficial é que ele fez uma cirurgia por conta da facada e os profissionais que atenderam ele poderiam confirmar ou desmentir essa versão. Bom, em todas as profissões, né, nós temos bons e maus profissionais. Seres humanos mais corruptíveis e seres humanos com uma reserva ética maior. Por motivações diferentes, quando o Tancredo faleceu, os médicos tiraram uma foto dele sentado para parecer que ele estava vivo, porque havia um receio ali se realmente iam dar posse para o vice e consolidar a redemocratização do país,
ou se ia retroceder ao regime anterior, né, que era o regime militar. Então, naquele momento, aqueles médicos, aqueles profissionais da saúde, eles se submeteram a uma fake news, né? Eles tiraram uma foto com Tancredo Neves sentado, como se ele tivesse vivo, quando na verdade ele já tinha morrido, né? Então, assim, enfim, é muito difícil acreditar nessa facada, como é muito difícil acreditar hoje que o presidente está com Covid, né? Na verdade, muito provavelmente ele esteve lá atrás, deve ter tido sintomas leves, enfim, né? Mas hoje não, né? Hoje é muito conveniente e oportuno que ele esteja com Covid, né? Acabou protegendo ele de uma série de consequências e ainda serviu para ele funcionar como garoto de propaganda. E eu diria o seguinte, que eu não gosto assim de fazer esse tipo, eu não sou psicanalista, psicólogo, enfim, mas eu me interesso pela área, estudo um pouco, assim como eu estudo outras áreas, né, que não só o direito, sociologia, antropologia, filosofia, enfim, né? Mas o Bolsonaro é um mitomaníaco, na minha opinião, né? Ele é um mitomaníaco, ele vive da mentira, né? Ele se alimenta e se retroalimenta da mentira. E é irônico como ele passou a candidatura toda dizendo: conheça a verdade e ela vos libertará. Eu acho que o grande desafio do brasileiro hoje, e eu tenho dito que para uma parcela da população o nosso problema maior não é o vírus, mas é o QI, né? Que é a capacidade de compreensão da realidade, né? E de percepção do que está acontecendo, exatamente, entender todo esse jogo, conhecer a verdade para se libertar do jugo desse governo, desse regime, que basicamente virou o Brasil de pernas para o ar, né? Hoje nós somos considerados um pária em âmbito mundial. O brasileiro não é aceito na Europa, né? Nós não podemos viajar para a Europa, não podemos viajar para os Estados Unidos, inclusive alguns países aqui da América Latina também não nos aceitam. Nós não podemos ir para lá, inclusive países do Mercosul. Por quê? Porque nós viramos referência mundial de tudo o que não deve ser feito, né? E o presidente Bolsonaro, e aí eu deixo uma pergunta aqui: por que é que até agora não houve impeachment ou a cassação da chapa? O que é que está dando sustentabilidade para ele, né? Porque ele já tem hoje ações tipificadas que invocam a competência do Tribunal Penal Internacional para julgá-lo pelo crime de genocídio. Porque as ações deliberadas dele e as omissões colaboraram para que a gente tivesse esse quadro catastrófico no Brasil de quase 100 mil mortos, de mais de 1 milhão de infectados, a pandemia a pleno vapor, atingindo principalmente os mais vulneráveis, e nós sabemos que entre os mais vulneráveis temos mais pessoas negras, né? Temos muitas mulheres que sozinhas cuidam da família, enfim, que nessas comunidades têm menos condições de saneamento básico. E veja, olha só, a eleição de prioridades. Ao invés do governo, nesse momento, pensar em investir em política de saneamento básico, ele veta o acesso à água potável às comunidades indígenas. Ou seja, é um nível de crueldade e de perversidade tão grande que nós estamos vivendo uma distopia, que no futuro a gente precisa escrever muito agora, a gente precisa tirar foto, a gente precisa gravar, a gente precisa salvar tudo que a gente puder,
porque senão as próximas gerações não vão acreditar no que nós vamos contar para elas, porque superou, inclusive, a capacidade dos melhores autores de ficção em produzir alguma literatura que de alguma forma representasse o que nós estamos enfrentando no Brasil. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem final, né? No início, eu não manifestei a minha solidariedade aos mortos pela Covid, àqueles que contraíram a Covid e se recuperaram, mas a gente tem que saber que a Covid pode deixar sequelas, e a Covid, ela se vincula a uma célula, porque cada vírus ingressa no corpo humano por intermédio de uma espécie de célula. A gente tem o gênero célula e diversas espécies de célula. E a célula que é a Covid-19, ela se interliga ao corpo humano, ela está espalhada por todo o nosso corpo. Então, não é só o sistema respiratório, é o sistema neurológico, é o sistema vascocardiológico, é o sistema, enfim, pode causar uma série de sequelas, mesmo naqueles casos de pessoas recuperadas, né? Então eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade a essas pessoas, aos profissionais da saúde, né? Eu conheço vários aqui na minha cidade que estão afastados, eu conheço profissionais que perderam a vida, né? Ontem mesmo eu vi uma obra que foi feita, um mosaico, com microfotos de agentes da saúde que morreram no combate à Covid e usaram essas microfotos para fazer o mosaico de um rosto de um agente de saúde, mas com milhares de fotos de profissionais da saúde pública que morreram nesse período. Em Matupá, quando nós tivemos 10 casos confirmados, eu perdi a noite de sono. Quando era 3 horas da manhã, eu estava fazendo um pedido de informações ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo sobre as medidas de combate à Covid. Parece que intuitivamente eu estava prevendo que no outro dia, no boletim epidemiológico, nós pularíamos de 10 para 20 casos. E logo depois nós tivemos os 3 primeiros óbitos. E num prazo de praticamente 40 dias, nós saímos de 10 casos para 288 casos confirmados, numa cidade com menos de 20 mil habitantes. Eu confesso para vocês que eu passei noites e noites tomando medicação para conseguir dormir por transtorno de ansiedade, não só pela integridade física da minha família, mas preocupado com a minha comunidade, preocupado com os servidores da saúde, preocupado com o estado de Mato Grosso, preocupado com os brasileiros, preocupado com o mundo. E eu acho que está faltando da parte de cada um de nós, das autoridades, mas também da população, princípios éticos de solidariedade, que não é caridade, solidariedade é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e também de responsabilidade, porque diferente do que alguns setores da sociedade, como o comércio, pensa, que se nós tivéssemos adotado as medidas necessárias, como da quarentena obrigatória por 15 ou 30 dias, como da barreira sanitária, como de uma série de outras medidas que foram adotadas em outros países, nós já teríamos superado a pandemia no Brasil. Só que nós não temos nem a projeção de quando a gente vai superar a pandemia, porque nós nos recusamos, inclusive, com o apoio de parcela da população, de adotar essas medidas. Só que na força e na marra, o comércio está sendo afetado, porque o funcionário, ele está sendo infectado e ele está tendo que entrar em quarentena. As pessoas, por conta da recessão econômica e da instabilidade política,
no país não estão tendo condições de gastar no comércio. Então, ou a gente organiza esse coreto, ou a gente vai ter uma hecatombe, não só na área da saúde, a gente vai ter na área da economia, na área da política, na área social, enfim, nós vamos passar por uma crise talvez sem precedente na história do Brasil. E para isso, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. A população precisa se levantar, precisa compreender o momento pelo qual nós estamos passando, precisa aceitar as medidas necessárias para conter e para superar essa pandemia e depois ir para cima das autoridades para cobrar que o governo volte a funcionar para a comunidade interna, para a população brasileira, e não para o fluxo de capital, para o sistema financeiro internacional. Enfim, a gente tem muita coisa para fazer no Brasil. O desafio é enorme, né? Mas como dizia um político nordestino, o difícil nós fazemos agora, o Arraiz. O impossível nós fazemos um pouco depois, né? Então vamos fazer o difícil agora, o impossível a gente tenta resolver ali na frente. Infelizmente, esse é o momento das pessoas se conscientizarem, né? Um pouco tarde, talvez, nunca é tarde, mas poderia se conscientizar lá atrás. Mas eu sempre gosto de ressaltar uma coisa, que para a população se conscientizar de algo, é preciso que isso parta dos nossos políticos. Porque se eles não fizerem com que a população que os elegeu se conscientize e darem maus exemplos, o resultado a gente está vendo hoje. Depois de inúmeros maus exemplos que a gente viu, começando pelo governo federal. E quero deixar claro aqui uma coisa. Essa crítica não se restringe apenas ao governo federal, mas todos os governos, principalmente quando a gente vê que os nossos governantes se preocupam mais em fazer picuinhas políticas do que se preocupar com a vida dos brasileiros, que é o mais importante e deve estar sempre em primeiro lugar. Nosso programa vai ficando por aqui, mas antes eu gostaria que o Rafael Evangelista se despedisse rapidamente, Rafael. Agradecer aí os colegas, agradecer aos ouvintes, as mensagens, tá? Um grande abraço para todo mundo e que vocês tenham uma boa noite, tá? Muito obrigado aí a todo mundo. Um abraço. Professor Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Isso aí, Jean, valeu. Deus quiser, quinta-feira nós estamos aí. E quinta-feira que vem a gente consegue manter o horário. Eu quero agradecer aqui também especialmente o Dr. Paulo Lemos. Muito obrigado aí por ter aceito o convite. E tudo que foi colocado por ti aqui foi muito importante e esclarecedor também. Então, pode se despedir aí rapidamente, Dr. Paulo. Eu quero agradecer aqui, foi muito bom ter participado aqui desse bate-papo, desse diálogo. Nós que estamos em isolamento, aqui em casa praticamente a gente está fazendo a quarentena voluntária já há 4 meses, né? Eu, como profissional liberal, a minha arrecadação ela caiu drasticamente, mas nós entendemos que isso era necessário, né, para a proteção da vida. Eu tenho 3 filhos pequenos, eu tenho uma mãe idosa, eu tenho uma avó também com 89 anos de idade, e também para dar exemplo, como você bem disse, para o resto da comunidade. Nós temos hoje no Mato Grosso praticamente 20 cidades classificadas como sendo de muito alto risco de contaminação. E as recomendações pelo próprio governo do estado, e não poderia ser diferente, é de quarentena obrigatória, é de funcionamento apenas de serviços essenciais, ainda assim em rodízio, é de
barreira sanitária, uso obrigatório da máscara, até isso. Eu fiz agora um pedido, né? Aqui em Matupá você falou do exemplo das autoridades. Eu fiz um pedido de providência ao Ministério Público para que notificasse o executivo do município de Matupá para adotar as medidas que foram adotadas, e aí eu parabenizei, mas que até então não tinham sido adotadas, e que a cidade estava tratando o problema da Covid como se não existisse, os números apenas aumentando. Agora eu fiz um pedido à ouvidoria de polícia que ela faça um mapeamento em todas as cidades de Mato Grosso de quantas notificações e multas foram aplicadas pela Polícia Militar pelo descumprimento da lei do uso obrigatório de máscara, porque nem isso muitas pessoas estão fazendo, usar a máscara, né, em estabelecimentos privados ou estabelecimentos públicos. E eu queria deixar um pedido aqui, para que o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, o Sistema de Justiça, haja de maneira uniforme, porque se ele entendeu que Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, que estão classificados como sendo de muito alto risco, mereceram a atuação deles para que houvesse a quarentena obrigatória, então que faça com o restante dos municípios que também estão classificados como sendo de muito alto risco, como é o caso de Matupá, porque senão nós não diminuiremos a velocidade da curva e a taxa de incidência de contaminação da população. E na hora que as pessoas começarem a morrer, né, eu quero ver qual político que vai fazer campanha em cima de covas. Eu quero ver qual político que vai pedir voto em cima de mortos. E eu estou falando isso porque não deveria ser a motivação deveria ser humanitária. Mas como nós sabemos que a motivação de muitos é política eleitoral, é de poder político, é de poder econômico, que seja pelo menos por esse raciocínio. Faça a sua parte, porque senão você vai ser cobrado, a fatura vai vir, o sangue dessas pessoas correrão nas suas mãos. E nós que estamos aqui hoje, dialogando, debatendo, levando essas informações para a população, nós estamos aliviando a nossa consciência de que nós não apertamos o gatilho desse genocídio que está sendo promovido no Brasil. Boa noite, muito obrigado a todos. E eu quero agradecer especialmente também a você que nos acompanhou até aqui. É sempre um prazer imenso poder falar para vocês. Agradecer você que já curtiu a nossa página, você que vai curtir nesse exato momento. Enfim, muito obrigado mesmo. Lembrando que amanhã, a partir das 19 horas, nós temos uma entrevista com o vereador Manuel Nascimento, lá da cidade de Sapezal. Ele que vai falar aí sobre o cenário da pandemia lá naquela cidade e também outras questões que envolvem aí o legislativo. Eu gostaria de agradecer também algumas pessoas que eu não pude falar aqui, como a Pâmela Patriota, enfim, algumas pessoas que eu não consegui falar o nome, que eu não estou enxergando, e peço mil desculpas por isso, mas enfim, eu espero você amanhã, então, a partir das 19 horas. Posso mandar um beijo? E também. Para a Pâmela Patriota? Pode, claro. Ela é minha esposa. Pode. Beijo, Pâmela Patriota. Bom, e é isso. E na próxima quinta-feira, claro, a partir das 20 horas, você tem encontro marcado aqui na página Jean Borsatti com o programa Visão Geral. Muito obrigado e até amanhã.